Chegamos ao terceiro vídeo da série sobre os padrões comportamentais que impedem que você perca massa muscular e te levam ao acúmulo de gordura e, consequentemente, ao sobrepeso e à obesidade. Lembrando que essa é uma série de 5 vídeos em que no primeiro vídeo eu fiz uma abordagem geral do tema, que eu vou deixar passando aqui no card de cima, em que eu trouxe para vocês referências do Zad Vakili e também do Acosta sobre os padrões de comportamento que a gente chama de fenótipos da obesidade, que levam aquela pessoa que é normal até então a acumular rotineiramente gordura a ponto de desenvolver um quadro de sobrepeso e obesidade. Eu já falei para vocês do comer emocional, que foi o segundo vídeo, que é um padrão de comportamento associado à ansiedade, depressão, em que a pessoa come porque está feliz, porque está ansiosa, porque está triste. Eu falei para vocês no vídeo anterior sobre o padrão de cérebro faminto, que é aquele cara que faz o prato de pedreiro, uma grande quantidade de calorias em uma única refeição. E hoje, conforme prometido no vídeo anterior, e se você não assistiu o vídeo anterior para entender melhor esse aqui, eu vou deixar passando no card aqui em cima também. Hoje a gente vai falar do Hungry Gut, que é o padrão de estômago faminto. O cara que tem o estômago faminto, como o próprio nome diz, algum problema relacionado ao estômago. E esse cara que tem esse padrão, ele, por mais que faça uma refeição com a quantidade boa de calorias que o Acosta definiu em 320 quilocalorias, com 30% de gordura, faz uma refeição dessa. Deu ali 100 minutos, o homem passa a sentir fome, está diagnosticado como Hungry Gut. Se for mulheres, aliás, 101 minutos para mulheres e 86 minutos para homens. É um valor exato para dizer que, traduzindo para você, que é aquela pessoa que come e logo menos ela sente fome de novo. Por que ela sente fome de novo? Porque aquele estômago ele faz um esvaziamento muito rápido. Então você já deve estar pensando, poxa, se o estômago esvazia de uma forma mais rápida, ele vai ficar mais seco, sem quantidade de alimento, ele não vai estar mais distendido, então ele vai parar de enviar sinalização para o cérebro de que está saciado. Então esse paciente, ele tem uma perda da saciedade. E aqui eu quero diferenciar de novo saciedade de saciação, que eu já falei em vídeos anteriores. Saciação é o cara, por exemplo, do cérebro faminto, do vídeo anterior, em que ele demora muito para perceber, o cérebro demora para perceber que ele está cheio, entre aspas. Que aquela refeição já o satisfez. Isso é saciação. É durante a refeição, é o volume de refeição necessário para você estar saciado. E saciedade é o período que você fica saciado depois que você se alimenta. Então, o cara que tem um estômago faminto, ele tem perda da saciedade, ele sente fome muito rápido. E se esse estômago esvazia mais rápido, o cérebro para de receber a sinalização de que está saciado. Então ele volta a sentir fome de uma forma mais precoce. João, eu acho que isso acontece comigo. Beleza, o que eu posso fazer para resolver? Cara, uma das formas, diria, mais simples de você resolver é fazendo refeições com mais volume. Ponto. Por mais que seu esvaziamento gástrico seja mais rápido do que de uma pessoa normal, ou do que a média da população, se você fizer uma refeição de, vamos supor, 200 gramas para 1.000 calorias, e se você fizer uma outra refeição de 1 quilo para 1.000 calorias, você mantém as mesmas 1.000 calorias. Você só aumentou o volume de alimentos. Como você faz isso? Optando por alimentos com baixa densidade calórica, que eu já expliquei em vídeos anteriores. Então, se você tem dúvida de que é um alimento de baixa densidade calórica, você assiste os vídeos anteriores dessa série sobre ganho de peso e obesidade. Então você vai optar por alimentos com baixa densidade calórica, porque você vai comer muito e vai ter a mesma quantidade de calorias. Então uma troca muito simples é você deixar de, por exemplo, comer açúcar puro e trocar isso por arroz, por pão. Você vai ter que comer, você vai fazer um volume maior de comida por uma quantidade igual de calorias. É um simples exemplo. Outro exemplo, você trocar um whey protein por uma fonte de proteína sendo comida, tipo frango, peixe, carne, também é uma forma de você aumentar o volume de alimento e assim ficar mais saciado. Outra forma de você também lentificar esse processo de esvaziamento é comer alimentos que têm fibras ou suplementar fibras na sua alimentação. Porque a fibra, ela tanto absorve água, faz aquele volume, aquele bolo,
como também ela demora para ser metabolizada. Ela demora para ser degradada e muitas vezes ela não consegue ser degradada, por isso que ela é uma fibra. E isso gera um volume, um bolo, que vai aumentar a distensibilidade gástrica e vai enviar a sinalização para o cérebro de saciedade por mais tempo. Porque a fibra vai lentificar esse trânsito gastrointestinal. Isso é super interessante, é uma estratégia muito boa. E o terceiro e último ponto, que eu tenho a absoluta certeza que vocês vão perguntar, é: João, eu lembro de uma medicação que ela faz exatamente isso. E você já falou dela nos vídeos anteriores. Exatamente. Eu estou falando aqui dos análogos de GLP-1. E aí pode ser o Mounjaro, que é a tisepatida, pode ser o Ozempic, o Wegovy, que é a semaglutida, pode ser o Victoza, que é a liraglutida. Todos esses medicamentos, por serem análogos de GLP-1, eles lentificam o trânsito gastrointestinal. O que é que eu estou querendo dizer? Que ele diminui o esvaziamento gástrico. Então, o alimento passa mais tempo no estômago, gerando mais sinalização para o cérebro de que você vai estar saciado por mais tempo. Então, sim, nesse padrão de comportamento que o Hungry Gut apresenta nessas pessoas, o uso dos análogos de LP1 seria uma excelente opção. Sempre lembrando, a única indicação clínica para nós fazermos os análogos de GLP-1 é paciente com sobrepeso e IMC acima de 27, com comorbidades, ou pacientes obesos, IMC maior que 30. Pessoal, qualquer processo de emagrecimento em que você não tenha essas duas condições que eu falei agora há pouco, não está indicado o uso de Ozempic, não está indicado o uso de Mounjaro, não está indicado o uso de Wegovy. João, mas pode ajudar, eu sei que pode ajudar, mas não existe indicação médica para isso. Por que não existe indicação médica? Porque, cara, se você não tem sobrepeso, obesidade e doenças associadas, você consegue emagrecer simplesmente seguindo um bom planejamento alimentar. Você consegue atingir o físico que você quer, se você não tem esses padrões de doença que eu falei, simplesmente encaixando uma rotina de treinamento e de dieta. Como que eu sei isso, João? Como que você sabe disso? Por que você fala tanto disso? Porque eu faço em mim. E funciona. Quando eu quero emagrecer, e eu não sou paciente obeso, não sou sobrepeso, não tenho doenças associadas ao sobrepeso, eu falo com o meu treinador para ele passar uma dieta, reduzindo as calorias e vou seguindo essa dieta. Então é uma questão de ter disciplina. É realmente você querer e não usar o medicamento como uma muleta para algo que você não está tão empenhado assim em fazer. E usar esse medicamento como uma forma de facilitar um processo, sendo que esse medicamento pode trazer inúmeros colaterais. Quer ver o mais simples e mais comum de todos? Náusea. Qual é o problema da náusea? É que a náusea no processo de emagrecimento, e que você já está comendo pouco, ela vai fazer com que você coma menos ainda. E sabe o que vai reduzir, além das calorias? A quantidade de proteína que você ingere. Você reduzindo a quantidade de proteína que você ingere significa automaticamente catabolismo muscular. Então você usar de forma desnecessária um Wegovy, um Ozempic, vai fazer com que você perca peso também às custas de massa muscular. E ganhar massa muscular é um processo muito mais difícil do que perder gordura. Muito mais difícil. Por que eu sei disso? Porque eu já fiz os dois. Eu já fui ao extremo de secar, de perder gordura quando eu fiz na minha competição, e já fui ao extremo em um off para ganhar massa muscular. Eu consigo perder gordura, 10, 12, 13 quilos de gordura em 3 meses? Consigo. Eu nunca, até hoje, consegui ganhar 10, 12, 13 quilos de massa muscular em 3 meses. É muito mais difícil você recuperar essa musculatura que você vai perder por conta de um Wegovy, de um Ozempic mal indicado, do que você simplesmente seguir um processo de dieta, de treinamento bem ajustado, fazer isso por um tempo prolongado e você sim conseguir um emagrecimento saudável e com a massa muscular boa. E por que isso é importante? Porque manter massa muscular vai ser essencial para o seu físico ficar estético. Eu não estou falando de saúde aqui, agora eu estou falando de estética. Se você pegar o cara que emagrece usando essas medicações de forma desnecessária e o cara não treina bem, treino fofo, triste, lamentável de se ver,
cara não se alimenta bem, faz a medicação para poder restringir a ingesta calórica e restringe principalmente as proteínas. O físico desse cara vai ficar magro, fino, pele solta, pele sobrando, só a cabeçona, que o pessoal brinca de cabeça de Ozempic. Por que tem um cabeça de Ozempic? Porque ele não tem músculo no corpo para deixar a cabeça proporcional ao físico. E é muito notório isso. E é um físico extremamente desagradável do ponto de vista estético. Sem falar que de saúde também foi para o espaço. Porque o cara está usando uma medicação que não tem indicação clínica. E essa medicação vai trazer efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais vão levar ele a desenvolver uma nova doença, que a gente chama de sarcopenia. Sarcopenia é quando você tem uma perda da quantidade e da qualidade dessa massa muscular. E o cara tem a perda dos dois. Ah, pode ser que não faça tanta diferença, aquela perda pequena, sim, beleza. Mas o físico dele fica mais feio. E para ele reganhar aqueles 2, 3 quilos de massa muscular que ele perdeu, com um treino fofo, não vai, não consegue. Se ele treinar muito bem, talvez em 6 meses, em 1 ano, ele consiga recuperar essa massa muscular que ele jogou fora nesse processo de emagrecimento errado. Isso tudo porque, ao invés dele se dedicar, se comprometer com ele mesmo a seguir um planejamento alimentar e treinar da forma que deve ser feito, um treino forte, com alta intensidade, com volume adequado, treino periodizado, que é extremamente difícil de eu ver alguém fazer, esse cara opta pela medicação. E se ele fizesse o processo bonitinho, certinho, ele emagreceria do mesmo jeito. Mas ele teria um físico mais bonito. E mais bonito e mais saudável, eu digo mais. E outra, o cara quando ele muda o estilo de vida, que ele adere a bom hábito, a bons hábitos, ele tende a usar isso para o resto da vida. Ele tende a usar isso para outras situações. Então, o cara que é disciplinado na dieta, o cara que é disciplinado no treinamento físico, ele vai ser disciplinado no trabalho dele. Ele vai ser disciplinado no estudo. João, como é que você sabe disso? Porque eu fui assim. Porque eu sou assim. A disciplina que eu desenvolvi, que eu aprendi na academia, seguindo dieta, eu usei a mesma disciplina para servir o exército. Eu usei a mesma disciplina para passar no vestibular de medicina. Eu usei a mesma disciplina para passar na residência médica da USP. Eu usei a mesma disciplina para me manter na residência. Estudar, trabalhar, treinar, fazer dieta, produzir conteúdo como você está assistindo. Isso aqui que eu estou fazendo é disciplina. Eu podia estar muito bem aqui em casa, só estudando, de boa, desligava aqui o computador, ia deitar, ia fazer qualquer outra coisa, mas não. Eu tenho uma disciplina de estudar e passar o conteúdo para você. Por quê? Porque eu desenvolvi isso lá atrás. E você que está vendo esse vídeo, nem deixa o like, nem comenta nada, e aí você acaba nem se inscrevendo também, isso nem me ajuda a crescer o canal. Então, eu vou aproveitar essa deixa, cara, se inscreve aqui embaixo, deixa teu comentário, tua dúvida, deixa teu like também. Mas o ponto desse vídeo, claro, eu vim trazer sobre o Hungry Gut, o estômago faminto, mas eu queria abrir esse leque. E eu sempre vou reforçar isso. Cara, se você não tem indicação clínica de medicação, o que você vai precisar é de esforço, comprometimento, força de vontade. Agora, se você que está assistindo esse vídeo, você se encaixou nos padrões de doença que eu falei, sobrepeso com obesidade, ou sobrepeso com comorbidade, ou obesidade, a gente está falando de uma pessoa que está doente. E pessoas que estão doentes precisam de tratamento para a sua doença. São coisas diferentes. Eu estou separando o cara que quer emagrecer, pura e simplesmente, mas que é uma pessoa normal, e eu estou falando do cara também que tem sobrepeso e obesidade, que são doenças. CID-10E66. Podem pesquisar aí no Google. CID de obesidade. São pessoas distintas, problemas distintos, fisiopatologias distintas. E para isso os tratamentos serão também diferentes. Um vai fazer o uso da medicação, o outro vai fazer dieta e treino. João, mas você está dizendo que o paciente obeso faz só a medicação, sem dieta e sem treino? Ele não vai ter o resultado que ele quer, sem treinar e sem fazer dieta. A medicação é um plus. Ela é necessária no processo de emagrecimento no paciente que tem obesidade. E isso é uma das coisas que eu estava até discutindo com os meus colegas, porque quando a gente vê um paciente hipertenso, pressão alta, a gente trata com
mudança do estilo de vida, treino, dieta. Não respondeu bem, medicação. Dependendo do nível de pressão arterial, a gente já faz logo medicação. O cara que está diabético, treino, dieta, medicação. O cara que está obeso, é treino, dieta e medicação também. É uma doença. Como além dessas outras 3 que eu citei, é uma doença a obesidade. Então ela merece ser tratada. O cara que busca o meu atendimento, eu sempre pergunto para ele se ele está disposto a seguir um planejamento de treino e dieta. Porque 3 pilares do tratamento: treino, dieta e medicação. Se o cara não quiser treinar e não quiser fazer dieta, eu não acompanho esse paciente só para prescrever Ozempic. Não faço. Por quê? Porque eu sei que o resultado é triste. O resultado é irrisório. E a chance de reganho de peso desse paciente, depois desse tratamento, beira 80%. Ou mais. Agora, se o cara faz o treino, faz a dieta, torna isso um hábito e associa a medicação nesse processo de emagrecimento, esse aqui é o que vai ter melhor resultado no curto, médio e longo e longuíssimo prazo. Porque o mais difícil, eu posso garantir para vocês, eu vou trazer um vídeo posterior sobre isso, é manter o peso perdido. Inclusive o estudo Stop Regain, eu vou falar depois, ele mostra que boa parte, a esmagadora maioria, reganha o peso depois de 1 ano, 1 ano e meio, que termina um processo de emagrecimento. Ficou claro? Se tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, valeu, falou e fui.